O nosso tema de hoje é a ciência da paz. Calma. Não se agite o coração de ninguém por irmos falar da paz. Essa palavra, para muitos já demasiado batida, mas que, se eu assim o conceder, haveremos de chegar à conclusão de que ela não está tão trabalhada assim, sobretudo em nós, porque a nossa postura, infelizmente, tem demonstrado o contrário. Não estão ouvindo? A paz é, então, em primeiro lugar, podemos dizer, é um tesouro, não é? Porque quem encontra sabe que encontrou um enorme tesouro. Esse tesouro é algo que todos nós procuramos. Mas cabe-nos entender que paz é que nós pretendemos, afinal, atingir. Será a paz material, a paz que diz respeito aos bens terrenos, ou a paz espiritual? Eu digo isto porque noto que, ora, uns procuram um género de paz, outros procuram a outra paz que vos falei. Então é caso para vos perguntar, não é? Qual é que tu e tu procuras? Se somos daqueles que consideramos os bens materiais um meio de alcançarmos a paz em pleno, então somos daqueles que procuramos única e exclusivamente a paz da terra. Se, entretanto, somos daqueles que procuramos um outro género de paz, uma paz que muito mais tem a ver com a paz interna, com o estar bem, não é? Cá por dentro, então somos daqueles que procuramos a paz espiritual. Na ótica espírita, a ciência da paz é a paciência. Paz mais ciência. Porque a paciência é um mecanismo não violento, que nós bem vemos, não é? Que sim nos permitirá alcançar de forma segura, de forma serena, de forma equilibrada, todos os objetivos a que nos propomos. Mas será que a temos? Desta forma, a paciência podemos dizer que não é coisa, não é qualquer coisa que nós consideramos ainda assim fácil de alcançar, ou então muitos consideram pouco importante de obter. É, antes, pelo contrário, é um aspecto muito relevante na nossa vida, que poderá mudar inclusivamente toda a nossa vida e que, por isso, deveríamos ter mais em conta. Então, não é tempo perdido falarmos sobre a paz. Antes, pelo contrário, é tempo ganho. Porque quanto mais falarmos dela, mais oportunidade teremos de a compreender e de perceber o quanto ela é importante no nosso dia-a-dia. Então, há quem considere que sempre a tem, não é? E há quem saiba que a perde quando dela mais precisa. Isso é o que me acontece muitas vezes a mim. Ora, se nós tivermos em consideração que não podemos perder o que não temos, então não deveríamos dizer jamais, já perdi a paciência. Muito menos deveríamos dizer, oh meu Deus, dá-me paciência. Porquê? Porque a paciência não se empresta a ninguém. Não é? A paciência não se perde. Ou a temos ou não a temos. Se em situações, por exemplo, mais tensas, aquelas situações conflituosas, não é? Se nós nesses momentos não conseguimos manter nem a calma, nem a serenidade, então é preferível convencermos de que nós ainda não somos esses agentes da paciência, que a paciência ainda não habita em nós. Nós ainda não alcançamos essa preciosa qualidade. E sobre ela, eu digo preciosa porque sobre ela Jesus disse, não é? Pela paciência possuireis as vossas almas. O que é que ele quis dizer com isto? Que pela paciência vós tereis o controle sobre vós mesmos. Então nós vemos que sempre que nos impacientamos, o que é que nos acontece precisamente, senão a perda de controle da situação. Claro que a julgar pela forma como nós nos comportamos, e eu incluo, não é? Pela forma como nos comportamos, por exemplo, no trânsito, nas filas do supermercado, com os colegas do trabalho,
paciência é, quando muito, algo que ainda está em fase de construção. Nós ainda não a alcançamos, não é? Basta-nos observar, por exemplo, a nossa postura durante pelo menos 6 dias na semana. E eu, neste momento, estou a fazer uma autorreflexão. Porquê? Porque nós, durante esses 6 dias da semana, mais depressa passamos a maior parte do tempo a barafustar por tudo e por nada, não é? A enervar-nos por assuntos que muitas vezes sequer nos dizem respeito a nós. É ou não é? A descabelar-nos nas mais pequeninas coisas, uns aos outros. Claro que depois eu só disse 6 dias. Porque ainda há quem faça uma pausa. Há quem faça uma pausa ao domingo, não é? Porque é um dia de estar em família, porque é um dia mais ligeiro. E há quem faça, se calhar talvez nós, uma pausa no dia em que se vem à associação. Pois é, não vão sequer os benfeitores espirituais estar de olho sobre nós e ver aquele nosso jeitinho agradável de ser no dia a dia. Então, nesse dia, mais facilmente nós nos lembramos de qual deve ser a nossa postura e esforçamos nesse sentido. Mas, infelizmente, muitas vezes apenas uma vez por semana, muito poucas vezes por semana. Então, a paciência, é como se vê, é uma virtude, não é? Mas um tanto difícil, afinal, de possuir. Porque ela é muito mais do que saber esperarmos 20 minutos na fila do banco, não é? Apenas para depositar algum dinheiro. É muito mais do que termos de esperar a ser atendidos no McDonald's, não é? Por minutos intermináveis, justamente naquele dia em que nós estamos com mais fome. A paciência é muito mais do que isso. A paciência revela-se nos mais singelos gestos. E de nada nos serve querermos aparentar que a temos. Porque por mais capas que consigamos usar para outros efeitos, nos momentos cruciais, a máscara cai. E lá vem não a paciência, mas a impaciência, no lugar da paciência, não é? Emmanuel, ele disse uma frase bastante interessante que é: entendendo a paciência à maneira da ciência da paz, não procures a paz à distância, porque ela reside em ti mesmo. E Emmanuel quer nos dizer com isto que a paciência está em nós. Falta-nos a nós é um modo de conseguir encontrá-la, de conseguir mantê-la no nosso dia-a-dia. Paciência é, como nós sabemos, como já vos disse, uma virtude. A capacidade de ser paciente, de sabermos esperar, de sermos calmos em todas as situações. Mas é também uma capacidade que nos impõe persistir, não é? De nos mantermos equilibrados emocionalmente, sobretudo perante dificuldades. É sabermos esperar o momento certo para agir, ao contrário de saber esperar o momento certo para reagir. É saber também esperar o tempo de cada um, que é coisa que nós muitas vezes não fazemos, porque nós temos ritmos diferentes e nem isso muitas vezes temos em consideração. É saber que as pessoas não são iguais e que todos caminhamos nesta mesma escola que chamamos Terra, onde ainda nos encontramos a aprender, como disse a Ana Luísa, a respeitar as diferenças existentes. A paciência é, portanto, aceitar que todos temos as nossas dificuldades, que todos temos também defeitos, coisa que nos custa imenso, não é? A visualizar, a aceitar, a compreender. E que, afinal de contas, nós estamos aqui juntos, não é por acaso. Estamos juntos e justamente para superarmos essas dificuldades. O melhor seria apoiarmos-nos, mas nós mais depressa voltamos as costas uns aos outros. O próprio Evangelho nos convida à paciência. E a determinada altura, lá no Evangelho, nos dizem: sede pacientes, uma vez que a paciência é uma forma de caridade que deveis praticar. Então, o convite é à prática dessa mesma caridade.
Paciência é saber manter a calma nas situações onde haja, sobretudo, desespero, onde exista descontrole, para nós podermos reconhecer o melhor e tomarmos a melhor decisão em cada uma dessas difíceis situações da nossa vida. Mas atenção, a paciência é tudo isto, mas não consiste em tornar-nos indiferentes, em tornar-nos inertes, em ficarmos no nosso canto, passivos, compreendem? Isto não é, a paciência em si não é passividade, não é omissão, não é covardia, é autocontrole. É diferente. Então, ser paciente consiste em procurar, além dos horizontes, as consolações que nos fazem ver como são fúteis, como são secundárias, todas estas coisinhas que a vida terrena tem no nosso dia-a-dia, não é? Para nos confrontar sobre elas. Aquele que é paciente, esse sim, já reconhece que o melhor da vida não são essas tribulações, são os momentos agradáveis. E por isso, aquele que já é paciente, que já sabe ser paciente, esse é aquele que toma a postura de fazer tudo para aproveitar bem esses momentos, para acumular momentos de bem-estar ao seu dia-a-dia. E isso é completamente diferente, se calhar, daquilo que nós fazemos, não é? De forma geral. Então, não esqueçamos de que estamos nesta experiência terrena atual para nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos e que renascemos para nos ajustarmos a todas as formas de equilíbrio. Falta de paciência é um indicador de desequilíbrio. É uma conquista necessária de alcançar. Então, lembremos também de que já vivemos, como disse a Ana Brito, séculos incontáveis, que estamos diante de milénios sem fim. Então, exercitar a paciência é realmente importante. É a palavra, digo eu, a palavra-chave. Não é? E eu mesma me encontro nesse patamar ainda de aprendiz. Amélia Rodrigues, num livro que nós muitas vezes mencionamos aqui, foi o primeiro livro até que eu li aqui na Associação Espírita Terceirense. No livro Há Flores no Caminho, ela nos diz a respeito da paciência. Ela convida-nos, inclusivamente, ao exercício da paciência, chamando-nos a atenção, dizendo-nos que a paciência, diz ela, dar-nos-á a inspiração, dar-nos-á a força para agir com discernimento, sem precipitação. Nós fazemos o contrário. Com paciência conseguiremos provar a excelência da nossa luta. Os lutadores do mundo são desesperados, passam e destroem, ameaçam, semeiam ódios e lutas sem qualquer razão, diz Amélia Rodrigues. A paciência prova ao homem os valores ante as vicissitudes que deve superar. Com paciência, a agressão passa, a dificuldade muda de lugar, e é bem verdade. O problema se resolve, o sofrimento se transfere, as incompreensões se aclaram, as lutas se pacificam e o amor triunfa. A paciência, diz-nos ainda Amélia Rodrigues, é bênção divina pelo caminho por onde avançamos. Aprendamos a confiar e a esperar quando necessário, sempre que necessário. A paciência nos dará a palma da paz a benefício de nós mesmos. Então o convite está feito, não é? E nós percebemos até aqui que, de facto, se tomássemos esse rumo, essas escolhas, essa postura, esse exercício diário, muito mais leve se tornaria a nossa vida. Muito menos conflitos teríamos uns com os outros, não é? Então, à semelhança de outros mensageiros da paz, Amélia aconselha-nos a tomarmos da paciência em todas as circunstâncias da vida, pois só assim formaremos bases sólidas, bases bem estruturadas, a fim de caminharmos firmes, seguros, por essa estrada, essa tal estrada da vida, que um dia nos há de levar até ao triunfo. Claro que no mundo do corpo, do imediatismo, do stress, parece que a paciência já foi para o espaço. Nós colocamos no seu lugar a impaciência. E essa impaciência ganhou tanto terreno que já se espelha por toda a parte. Já não tem hora para surgir. Há quem acorde já impaciente.
Quem ainda não desceu as escadas lá do prédio e já está numa autêntica impaciência. Então, a ganhar terreno desta maneira, nós vemos a impaciência a surpreender-nos. Já nem sequer a conseguimos ocultar, já nem sequer a conseguimos esconder. A impaciência virou um novo estado de paciência. De forma tão clara e tão transparente que ela se revela na maneira como nós agimos no nosso dia-a-dia. Na maneira, sobretudo, como nós reagimos. Querem ver? Da intolerância, o que resulta? Agressividade. Da irritação, culmina-se tantas vezes em raiva explosiva. Da impulsividade, quantos ataques de fúria. Então, desses sentimentos todos, obviamente, que eu não podia deixar de referir aqui hoje, porque o próprio Espiritismo nos chama a atenção para isso, vão surgir, certamente, desajustes de ordem física. Sem sabermos, abrimos ainda portas a outros desajustes. Desajustes também de ordem espiritual. O ficar pálido já vos aconteceu, não é? Com certas emoções, como por exemplo o medo. Ou então o ficar vermelho por causa da agressividade, não é? São exemplos que comprovam que toda e qualquer emoção, seja ela boa ou má, vai originar em nós reações que vão manifestar-se no nosso corpo físico. Quando nos impacientamos, isto porque estamos hoje a falar da paciência, não é? Nós também segregamos maiores níveis de adrenalina. Então, por consequência, aumenta a nossa pulsação. Vemos aqueles tremores, não é, a aparecer por causa dos nervos, quantas vezes. Sobe a nossa pressão arterial. Às vezes até sentimos que os níveis de transpiração aumentam, não é? Afligem-nos. Então não esqueçamos. Nós somos mais do que um corpo físico. Tivemos hoje a oportunidade no Evangelho de ver essa explicação tão bem referenciada. Nós compomos, e não podemos esquecer mais isso, porque o sabemos, porque o constatamos, porque existem já provas disso. Nós compomos de 3 elementos essenciais. Nós não somos apenas este corpinho que nos reveste, que nos transporta, que manifesta, não é, os seus gostos, as suas opiniões. Nós somos muito mais do que isso. Somos alma, espírito e somos corpo e perispírito, não é? Que é o tal invólucro que ouvimos no Evangelho mencionar-se, o invólucro fluídico que nos une, que une e serve de intermediário entre o corpo e o espírito. E é nele que nós vamos carregar, deixar essas emoções todas, a que nos damos, a que nos entregamos muitas vezes desenfreadamente, de forma irrefletida, sem pensarmos que afinal, agindo de determinadas maneiras, nos estamos a machucar, nos estamos a magoar, nos estamos a ferir, não é? Nos estamos a fazer adoecer. Então é aí, no perispírito, que se encontra precisamente a gênese patológica das mais variadas doenças que, como nós bem sabemos, mais cedo ou mais tarde, acabarão por ter de ser drenadas pelo corpo físico. Então a mente do ser humano ainda não adquiriu a disciplina das emoções. Porque se já tivéssemos adquirido a disciplina das emoções, é fácil para nós imaginarmos o quanto menos de doenças existiriam. O quanto menos de sofrimento haveria neste plano. Nós é que alimentamos e desarmonizamos. Nós é que nos intoxicamos a nós mesmos. Então não são os vírus que determinam as doenças como nós muitas vezes julgamos. E nós hoje em dia vivemos uma situação tão especial que nos leva a considerar que esse maldito vírus, não é, veio para nos arrasar. Então não existem pessoas portadoras de vírus tão graves, não é? Tão graves, mas que, afinal de contas, nunca os chegam a manifestar ao longo da sua vida. Como é isso possível? Não é caso para pensarmos? Não é caso para realmente refletirmos? Outros há
Outras pessoas há que, por descuido, por desconhecimento das leis divinas, desarmonizam-se e desarmonizam-se lentamente, sem o saber. Não é? Então a doença aí, quando surge, nós damos connosco a lamuriar-nos uma vez mais, a considerar-nos desafortunados, postos de lado, como se Deus tivesse dois lados, coisa que não tem. Não é? Mas a doença, quando surge, não é mais que um grito de alerta, em última instância. Nós é que desvalorizamos a necessidade da paciência. E vemos hoje, e era esse o meu intuito, era que a palestra de hoje não fosse uma palestra a mais. Era que pudéssemos todos compreender que esta pequena palavra, paciência, esta palavra que refere a ciência da paz, tem que ser realmente alimentada por nós, tem que ser trabalhada por nós, merece esse lugar de destaque nas nossas vidas, porque ela, só ela, o quanto de bem nos poderá fazer e o quanto de mal nos poderá evitar. Nós, porque desvalorizamos a paciência, como eu dizia, envolvemos-nos, arrastamos-nos para esse género de sintonias deletérias, prejudiciais, por assim dizer. É a lei universal, a lembrar-nos de que semelhante atrai semelhante. Nós não estamos sozinhos, não é? Há um ditado que diz: junta-te aos maus, serás pior que eles. Não é? Isto em relação aos encarnados, de encarnado para encarnado. Mas para além disso, nós ainda estamos envolvidos com outros que afinizam connosco. E afinizam porquê? Afinizam a nossa forma de pensar, pela nossa forma de sentir, muitas vezes. Mas, entretanto, queiramos ou não, nós estamos sempre dentro desta relação contínua entre o cá e o lá, não é? Com o mundo espiritual. E quanto a isso, olha, lamento, não há nada a fazer. Só nos cabe aceitar. Até mesmo os próprios espíritos bem que disseram, não é? Que nos pensamentos que nos ocorrem a nós no dia-a-dia, eles dizem: há sempre um pouco de vós e um pouco de nós, porque os nossos pensamentos se misturam. Mas sempre podemos escolher as nossas companhias espirituais. E isso também é importante referir. Deus dá a todos o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha. Nós só nos juntamos aos maus porque queremos. Já não vivemos com a arma apontada à cabeça. Nós já fazemos aquilo que bem queremos. Somos livres, não é? Cada vez mais e sob todos os aspectos. Então Deus dá a todos essa liberdade, esse livre-arbítrio. Mas dá a todos essa liberdade não para nos ver cair. Dá-nos essa liberdade na esperança de que façamos as melhores opções. A doutrina espírita ensina-nos também que o lar é um lugar ideal. E a Ana Luísa hoje também falou no lar. Bom, para estes testes iniciais da paciência, e nós vimos que é. Já vejo aqui pessoas a abanar a cabeça. É porque o lar é, de facto, aquele bocadinho destinado à grande aprendizagem. A aprendizagem da compreensão, da aceitação, do respeito, do exercício do amor ao próximo, enfim. E nós, sem este laboratório, este mini laboratório, como nos dizem os espíritos que consideram o lar como um autêntico laboratório, não é? Sem esse laboratório no qual nós nos encontramos, dificilmente estaríamos preparados para enfrentar as adversidades da vida. Então começa ali, no ambiente doméstico, esse nosso treino. Não é? Porque é na família que temos de conviver obrigatoriamente. É na família que nós temos de obrigatoriamente estar. Quer sejamos amigos, quer sejamos inimigos. Quer sintamos afetos ou desafetos. É no seio da família que Deus, na sua infinita sabedoria, coloca frente a frente estas forças às vezes tão antagónicas, para que possamos exercitar a ciência, mas também, perdão, a prática do amor incondicional, não é?
É no seio da família que damos passos em favor da nossa caminhada evolutiva. Assim como no lar, também no ambiente do trabalho, nos é dada a oportunidade de aperfeiçoamento, tanto na profissão como no relacionamento com as demais pessoas. De uma maneira ou de outra, todos concorrem, direta ou indiretamente, com as posições, não é, no trabalho que nós queremos ocupar. Então nós vemos muitas vezes esses colegas não como propriamente colegas, não é? Mas como pedregulhos do caminho. Então só o facto de sermos concorrentes uns nos outros origina motivos para verdadeiros desequilíbrios, para grandes animosidades, que geram, consequentemente, o quê? A tal impaciência, a discordância, as intrigas. Então aí, outro espaço tão importante, em que Deus nos coloca para que possamos aprender aquilo que ainda não possuímos. Só mesmo a sabedoria divina para nos colocar assim, para nos provocar ao exercício da paciência. Porque se não fosse Ele, nós mais depressa nos fechávamos no armário. De lá não saíamos só para não enfrentarmos, não é? Porque seria mais fácil. Então estamos todos sujeitos a colocarmos o respeito nesses ambientes antes de qualquer atitude. Essa deveria ser a nossa postura. A desejarmos para o colega do lado apenas o que também desejamos para nós. A deixarmos de lado os sentimentos como a inveja, como o ciúme, como a maledicência. Esse também é o convite nesses lugares. Mas além do lar, além do trabalho, não esqueçamos o nosso papel em sociedade. Que eu há bocadinho falei do McDonald's e falei da fila do banco, não foi por acaso. É porque a nossa falta de paciência tem sido a principal causadora de afrontas, de desentendimentos em toda a parte. A grande maioria das pessoas comporta-se como se fossem proprietárias da sua rua. Algumas se acham até proprietárias do seu bairro e outras há que vão mais longe e se acham donas da cidade onde habitam. Então essas são aquelas que habitam, maltratam, que ameaçam, que impõem, não é? Que obrigam a determinadas coisas. Mas não esqueçamos que nós também, às vezes, habitamos. Maltratamos um bocadinho, não é? Perdemos as triveiras com facilidade e até ameaçamos. Quando não fazemos verbalmente, fazemos, nem que seja em pensamento. Mas agora imaginemos o contrário. E se todos exercitássemos a ciência da paz, o que é que prevaleceria? Porque isso é que importa percebermos, não é? O respeito ao próximo, o cumprimento das regras vigentes, a harmonia. Quantas vezes, porém, é a covardia, é o medo, é a acomodação, não é? Que são confundidos com a qualidade de se ser paciente. Porque paciente não é isso. Não é ter medo, não é ficar cómodo, não é ficar ali, não é? Ser paciente é antes manter a paz interior, independentemente das convulsões que nos rodeiam. Eu agora aproveito, porque no meu Evangelho do Lar, que acredito que nunca não é por acaso, saiu a mensagem 31. E eu pensei cá para mim, bem, a vida também é um 31, só me podia a mim sair esta mensagem. E hoje eu vou partilhá-la convosco, porque tem muito a ver com o que estamos a falar hoje. Lá está, nada é por acaso, vésperas de palestra, e sai nesta mensagem. E Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, diz-nos assim: torna-te pacificador. Onde te encontres e estimula a paz, vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda a parte poderiam ser evitados, pelo menos contornados, se os homens mantivessem um espírito de boa vontade uns para com os outros. Uma ofensa silenciosa, uma agressão desculpada, um golpe desviado
evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Confia na força da não-violência e a paz florescerá do teu coração, o teu e o coração de quantos se acerquem de ti. Então nós vemos também por esta mensagem o quanto de convidativa é a própria doutrina, não é? Para que nós alcancemos harmonia na nossa vida. É provavelmente por isso, para não dizer de certeza por isso, que quem conhece a doutrina espírita verdadeiramente, a fundo, jamais a larga. Porque vê nela sempre, não é? Um fundo de razão, um mundo de lógica, um convite à renovação. Então, ser paciente é, como eu vos disse, mantermos a tal paz anterior, assim como disse também Joana de Ângeles. O que nos leva a concluir que a tal paz, aquela paz que nós tanto queremos, não vai nascer dos decretos ou dos acordos entre as nações. Ela vai ter que nascer, e se tiver de nascer, vai ter de ser dentro do coração de cada um. Então, acernados, ou seja, muito mais calmos, não é? Acernados pelos nossos ânimos, nós individualmente é que faremos com que haja paz nas coletividades. Não podemos deixar também de ver este pormenor. Nós queixamos que essa tarefa é difícil, não é? Que é uma competência de todos, mas quando dizemos de todos, quase que nos pomos de fora. Que é mais confortável dizermos sempre que a tarefa cabe aos outros. Mas esta tarefa não é do outro. Esta tarefa é nossa, em particular é nossa. Então, consequentemente, não há como transferir esta responsabilidade. Porque isto, de mudarmos o mundo, de nos tornarmos, o mundo num mundo de paz, não vai lá só com, por exemplo, com uma procuração, passando-se uma procuração. Não chega. A paciência, ou seja, a tal ciência da paz, que hoje estamos aqui a falar, é essa característica tão importante e tão urgente de adquirir. E essa é a mensagem principal que eu vos queria deixar. Que, como disse há pouco, não fosse esta mais uma palestra, mas que fosse aquela palestra, que também nos ajuda a despertar um bocadinho, a nos tornarmos mais conscientes do nosso papel, mais conscientes de que nós mesmos podemos modificar as circunstâncias em que nos encontramos, a vida que agora temos à nossa frente, não é? Então, de acordo com a doutrina espírita, a paciência é ainda a irmã da tolerância. E eles dizem isto muito bem, e nós compreendemos logo que realmente elas só podiam ser irmãs, não é? E nós verificamos, olhando assim um pouco, fazendo aquela visão do mundo inteiro, daquilo que nos surge nos canais televisivos, no YouTube, no Google, etc., de que o mundo precisa muito de ambas, tanto da paciência quanto da tolerância. Então, para aprendermos esta ciência, para virmos verdadeiramente a sentir a paz, nós não dependemos, afinal, de situações especiais. Não são necessárias universidades, não é? Nós não vamos ter que estagiar em algum sítio exclusivo para adquirirmos a paciência. É no lar, como já disse, é no trabalho, vai ser na rua mesmo, não é? Como nos diz também a doutrina, que nós vamos encontrar esses excelentes campos da experimentação, de teste, porque nós somos testados todos os dias. Então, de modo a não irmos embora daqui, sem antes verificarmos o nosso aproveitamento, e porque eu sou professora, não é? E vocês já sabem que eu às vezes trago assim essas coisas, vamos comparar. Vamos comparar com aquilo que deveria ser o verdadeiro cristão. É porque o verdadeiro cristão é reconhecido porque ensina, mas ensina sem humilhar. O verdadeiro cristão aconselha, mas aconselha sem pretender resolver. O verdadeiro cristão preocupa-se, mas preocupa sem desesperar-se.
Suporta a dor sem reclamar, porque é otimista. Ajuda sem esperar retribuição, que é o que nós muitas vezes ainda esperamos. E não exige privilégios. Estas atitudes só podem ser vivenciadas por alguém que já tenha a paciência em si. Por último, vamos agora comparar-nos com o exemplo máximo que já tivemos aqui no planeta Terra. É Jesus, claro. Jesus, na sua estadia aqui terrena, passou com singular inovação. Suportou sem impacientar-se, sempre confiante. Ultrapassou todas as barreiras, todas as resistências humanas, e por isso é que ele se tornou um exemplo a ser seguido. É claro que seria muita presunção nossa querermos comparar-nos com aquilo que para nós ainda é incomparável. Mas, se pensarmos bem, talvez até mesmo ele não tenha adquirido a paciência assim. Não creio. Também ele teve que se esforçar por consegui-la, certamente, não é? Então, cabe-nos a nós tomar a mesma postura, fazer o mesmo. Engendrar para nós mesmos mecanismos que nos levem a ser mais pacientes, a ser menos impacientes, a exercitar no nosso dia sempre que tivermos oportunidade para isso. Chico Xavier dizia que quando alguém se encontrava impaciente, deveria dar um golo de água purificada e contar com ela na boca até 10. Bezerra de Menezes dizia algo semelhante. Aconselhava a todos a ir para a janela, ou seja, a afastarem-se. Porque, de facto, já está mais que visto que quando nos afastamos de uma situação difícil, é preferida. A afastarem-se e a contar baixinho até 30. Que é para ver se aquilo passa. Acontece que nós nos esquecemos, muitas vezes, desses pormenores. Por isso é que nós precisamos de exercitá-los. E agora vem a parte chata de vos dizer que nós só poderemos exercitar sendo confrontados com essas situações, sendo postos à prova. Não é? A própria vida assim o exige. E nós, pelo que vemos, já existe uma ciência do conflito. Já existe a ciência da guerra. Ela encontra-se instalada em cada quarteirão do mundo. Agora, o que nós precisamos mesmo é de inverter este círculo vicioso de violência, não é? Que cada vez parece que cresce exponencialmente, e tornar todo este ciclo num novo círculo, num círculo virtuoso, de serenidade, de tolerância. Ainda hoje, e porque eu disse que eu sou aprendiz, ainda hoje eu me senti submetida a essa prova. Com certeza muitos de vós também sentiram isso. Hoje mesmo eu me desapacientei, como eu às vezes digo, não é? Então o que fiz? Passei cartão amarelo. E não a um, a 3 alunos, não é? Que não paravam de se ferir com más palavras. Claro que eu fiz, eu para além dos cartões amarelos, convém dizer, tenho verdes, que são os melhores, não é? Mas claro que eu fiz numa tentativa de os alertar, de os fazer perceber que aquela não é uma postura saudável. Nem para eles, nem para quem convive com aquele ambiente, com aquele vocabulário. Então, quando alguém chega até nós, com raiva sobretudo, não é? E isso realmente dispara em nós o tal gatilho instintivo que nos faz querer lutar ou então querer fugir. Nós temos assim estas duas versões, não é? Nesse aspecto, o que nós estamos a fazer é atuar de acordo com a lei da preservação. Faz parte. Ou lutamos, ou nos defendemos, não é? Ou nos defendemos, aliás, ou fugimos. Agora, tentar vencer a raiva com mais raiva é o mesmo que tentarmos apagar o fogo com mais fogo. É muito melhor respondermos a uma confrontação dessas iradas, dessas raivosas, não é? Com paciência,
sabermos ouvir cuidadosamente o que o outro tem para dizer e muitas vezes aproveitarmos e fazermos silêncio. Que a mim também já me aconteceu isso e o meu silêncio salvou uma grande discussão. Do que tomar essa postura que nós tão prontamente fazemos e tão desnecessariamente fazemos e, como já vimos, só acomete para nós prejuízos físicos, mas também mentais, não é? Espirituais. Então é muito melhor nivelarmos do que partirmos para uma conversa que é logo naquele mesmo tom em que o outro já se encontra. Então, de um pequeno aborrecimento, se assim fizermos, podemos rapidamente transformar aquela situação numa autêntica guerra. Tenhamos cuidado por isso. Lembremos-nos sempre de que um ser humano irritável, e há muitos, até pode provocar desavenças. Pode. Mas aquele que souber ser paciente acalmará qualquer discussão. Lembremos-nos também de que na vida podem também tirar-nos muita coisa, mas a calma só a tiram se nós o permitirmos, se nós deixarmos. E lembremos ainda de mais um pormenorzinho. É o de que cada dia é uma verdadeira lição. Nós não estamos aqui apenas para ver passar as horas, para somar à semana, não é? Ou ao mês, a quantidade de fins de semana. Nós estamos cá para aprender, para nos melhorarmos. E se assim é, devemos, é da nossa responsabilidade buscarmos esse caminho, tentarmos sempre e sempre, sem desistir. Que Deus, portanto, nos ajude a obter maior lucidez, maior entendimento sobre todos estes aspectos, como é esta questão da paciência, para que possamos enfrentar a vida dentro daquilo que é melhor para o próprio planeta, para nós mesmos, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho. E que estas impressões de hoje possam permanecer connosco, nos possam auxiliar a tomar a melhor postura quando formos submetidos à prova, quando a tal situação nos colocar frente a frente, nos desafiar